E nós temos uma sequência de estudos. Hoje, vocês vão perceber, nós vamos estudar sobre os fundamentos que nós precisamos saber para tratar desse assunto sobre família cristã. No próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos meditar sobre o significado do casamento. Tá? O que é o casamento? Vamos meditar sobre isso à luz da palavra de Deus. E nos domingos seguintes nós teremos, por exemplo, educação de filhos, tá? À luz das Escrituras, o que a palavra de Deus nos ensina sobre educação de filhos. Nós também teremos a questão da obediência aos pais. Esse é um assunto muito importante. Lembrem-se que as Escrituras dizem que os últimos dias seriam marcados por filhos ingratos e desobedientes aos pais, né? Então, é um assunto também muito importante que nós vamos abordar. Orem por nós, estejam em oração contínua, incessante por nós, por esse trabalho tão precioso. Muito bem, por que falar sobre família? Bem, a importância do tema é inquestionável, é um tema importantíssimo, é um tema urgente, é um tema altamente relevante e ainda mais no nosso tempo, quando nós estamos percebendo a família cristã sendo bombardeada, né? E o bombardeio vem de todos os lados. A família tem sido atacada de todos os lados, de diversas maneiras. Por exemplo, o próprio governo, às vezes o Estado, se levanta com políticas estranhas, querendo afetar a família, interferir na vida familiar. A sociedade de forma geral, a mídia, os formadores de opinião, né, usando os meios de comunicação. Nós temos, por exemplo, filosofias, ideologias. Nós temos, por exemplo, teorias, pasmem, pedagógicas, que trazem problemas para a família, teorias psicológicas, política, enfim, o bombardeio é impressionante. A própria desigualdade social, as crises, né, que muitas famílias passam por crises terríveis por causa da miséria, da injustiça, da dor. Então, a família passa por um momento muito difícil, um momento de muito ataque. E os efeitos de tudo isso são devastadores. O índice de divórcio é alarmante. Inclusive, dentro da própria igreja, famílias cristãs estão se divorciando com passo de mágica, muito rápido, né? Drogas, violência, vícios, rebeldia, morte e tantas outras coisas que têm feito a família sangrar. E a família cristã, ela não está isenta dessa influência, tá? E ela tem padecido, tem sofrido muito. Tem sido um tempo muito difícil, um tempo muito relevante para esse tema que nós estamos começando a considerar a partir de hoje. Há uma verdadeira guerra, acima de tudo, contra os valores judaicos cristãos, né? Há uma verdadeira guerra contra os valores de Deus para a família. O que é a família, o que é o casamento, como devemos educar nossos filhos. E o mundo tem se levantado de forma violenta e, às vezes, minuciosa, né? Sagaz, querendo atacar, bombardear a visão cristã, bíblica, do que é a família conforme a vontade de Deus. Então, nós precisamos, meus irmãos, preparar a igreja, equipar a igreja com a palavra de Deus, para a igreja poder estar mais firmada em Cristo para enfrentar esses desafios. As famílias cristãs também estão sendo muito afetadas por tudo isso que tem acontecido. Muito bem, como é que nós vamos abordar esse nosso tema? Tá certo? Bem, a nossa abordagem, ela é bíblica. A nossa abordagem, ela é bíblica. Vejam, isso parece estranho,
eu estou numa igreja, né? Eu preciso enfatizar isso, que a nossa abordagem é bíblica? Sim, nós precisamos enfatizar isso. Porque as próprias igrejas, de uma maneira geral, estão abandonando as Escrituras. E estão buscando recursos mundanos, inclusive, para nortear a família, para dirigir a família, para saber como se deve educar o filho, para se entender, por exemplo, o que é o casamento. Igrejas hoje estão aceitando casamentos espúrios, que não são casamentos. Como, por exemplo, a questão da união homoafetiva. E é fácil se informar a respeito na mídia que tem igrejas que se dizem igrejas protestantes, etc., que estão aceitando esse tipo de união como casamento, contrário às Escrituras. Então, as igrejas estão abandonando as Escrituras, isso é uma tragédia no nosso tempo. Então, a nossa abordagem ela é totalmente bíblica. Nós apresentaremos aqui conselhos práticos sobre a família, e aí nós precisamos, antes de passar para o primeiro aspecto, que é o casamento, eu quero apresentar para vocês alguns pressupostos, alguns fundamentos importantes, que é a base da nossa caminhada, né? Que vai orientar a nossa caminhada, a nossa abordagem. Eu quero apresentar para vocês 5 fundamentos, 5 verdades importantes a respeito da nossa fé, da nossa crença, que vão orientar toda a nossa abordagem a respeito desse assunto sobre família. Eu coloquei no slide os tópicos e também os versículos que eu vou utilizar aqui, porque são muitos e isso vai ajudar um pouco a gente a caminhar um pouquinho mais rápido, ok? Então, a primeira verdade, verdades bíblicas fundamentais que vão orientar a nossa abordagem e que devem orientar a nossa vida, a nossa família e a nossa vida como um todo. A primeira, verdades bíblicas acerca das Escrituras Sagradas, verdades bíblicas acerca da Palavra de Deus. Então, vejam, o texto que tem aí é o 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, nós cremos pela fé, meus irmãos, que as Escrituras Sagradas são inspiradas por Deus e totalmente suficientes. A palavra útil tem essa ideia aí, da suficiência das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, para quê? Para o nosso ensino, para a nossa repreensão, né? Para a correção também do nosso coração e para a nossa educação na justiça, com a finalidade de que os servos e as servas do Senhor sejam perfeitos e também perfeitamente capacitados, habilitados para quê, meus irmãos? Para toda boa obra, para toda boa obra. E boa obra aqui é a vida de obediência a Deus, é uma vida dedicada para obedecer à vontade do Senhor. Queridos irmãos, nós cremos na inspiração das Escrituras Sagradas. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e nela, nas Escrituras, nós temos tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus, a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, sua pessoa, sua obra, a respeito do Espírito Santo, a respeito do que é o homem, o que o homem é. Né? As Escrituras nos ensinam o que o homem é, o que aconteceu com o homem. Né? A palavra de Deus nos ensina isso, tudo o que precisamos saber, a respeito desses assuntos, a respeito da salvação, a respeito do que é a igreja, nós temos revelados nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus foi inspirada. O Senhor levantou homens no passado, inspirou esses homens e nós temos a vontade dele revelada para nós, para o nosso bem, meus irmãos, para o nosso crescimento. Então, nós cremos na inspiração das Escrituras. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia foi escrita
foi o meio do Senhor, escrita pelo nosso Deus, né, para nos revelar a sua vontade, a vontade do Senhor para nós. Nós não estamos sem norte, nós não estamos entregues ao léu, nós temos a vontade do Senhor revelada para nós, para tudo na nossa vida. Veja, por isso, porque ela é inspirada, ela é totalmente autoritativa sobre nossas vidas, ela é a autoridade máxima para a nossa vida. Por isso que nós costumamos dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nas Escrituras nós encontramos tudo o que precisamos saber, né, a respeito de Deus e do que devemos crer, assim também tudo o que precisamos saber para uma vida de obediência, uma vida de boas obras. Então, meus irmãos, a nossa abordagem é totalmente bíblica, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, né? E nós devemos levar o nosso pensamento cativo à palavra de Deus. Nós queremos dizer que ela é a regra de fé e prática sobre a nossa vida, de maneira absoluta, e, portanto, como a minha família deve, o que é a família, como ela deve se portar, os papéis de cada um dentro da família, do marido, da esposa, como eu devo criar meus filhos, como eu devo tratar a minha esposa e ela a mim, tudo isso nós precisamos olhar para as Escrituras e aprender a partir da palavra de Deus. Tudo isso. A Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade. Meus irmãos, o nosso tempo é um tempo sombrio nesse sentido, porque as igrejas estão abandonando, muitos cristãos, famílias estão abandonando as Escrituras, estão seguindo seus próprios corações, né? Estão seguindo um coração pecaminoso, muitas vezes, deixando falar mais alto, tá certo? Deixando sugestões mundanas, diabólicas, inclusive, interferir, nortear a vida familiar. Isso é perigoso. Além disso, nós também estamos num tempo em que igrejas estão abandonando as Escrituras por supostas novas revelações do Espírito. Mas nós já temos o cânon fechado, os 66 livros, inspirados por Deus, e totalmente suficiente para nós. É o que diz 2 Timóteo capítulo 3, né, que nós acabamos de ler. E aí, nós estamos nos deparando, de vez em quando nos deparamos com coisas assustadoras, bizarras, por causa de supostas novas revelações, querendo mandar na vida familiar, na vida dos cristãos. Isso é um perigo muito grande. Nós devemos nos voltar às Escrituras e deixar que as Escrituras sagradas estejam nos norteando absolutamente. Um exemplo disso, por exemplo, se você, talvez, se não fez pesquisar a respeito de que um psicólogo, psicólogo pensa sobre corrigir filhos, né, no sentido de vara, vocês vão, pesquisem isso na internet e vocês vão ver que muitos são absolutamente contrários a isso. Mas as Escrituras nos dizem que quem ama o filho corrige com vara, inclusive. Então, eu vou ficar com a palavra de Deus. Ainda que as pessoas achem isso um absurdo, eu ficarei com as Escrituras sagradas, que isso é muito claro, e nós vamos ver lá na frente, a respeito de educação de filhos, que nós não devemos discutir com Deus, e sim obedecer. Mesmo que psicólogos, sociólogos, até teólogos, né, afirmem coisas contrárias às Escrituras, nós vamos ter a nossa mente cativa à palavra de Deus, cativa a Cristo, e vamos obedecer às Escrituras sagradas, ok? Então, essa é a primeira verdade. O que é a Bíblia? Né? Ela é inspirada, ela é autoridade para nós, e nós devemos realmente tê-la como regra de fé e prática para a nossa vida. E o segundo ponto, a segunda verdade, são verdades bíblicas acerca do ser de Deus e suas obras. Tá? Verdades bíblicas acerca do ser de Deus e suas obras. Vejam, coloquei aí 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Diz assim: como filhos obedientes, não consintais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou,
tomai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento ou procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, os ensinos bíblicos sobre a família cristã estão também relacionados com o ser de Deus. Quem é Deus? Quem Deus é? E, obviamente, relacionados também à vontade soberana de Deus para nós. Como assim? Vamos pensar. Vamos pensar, por exemplo, sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? O que Ele é? Então, vocês sabem muito bem, o nosso Deus, quais as características, as perfeições de Deus. Você pode dizer tranquilamente que as Escrituras nos ensinam que Ele é o quê? Amor. Não é? O nosso Deus é justo, sim ou não? Sim. Ele é reto, justo, reto, santo. Não é? Esse versículo que nós lemos que nós devemos ser santos, porque Ele é santo, não é verdade? O nosso Deus também é o quê? Paciente, bondoso. Então, essas são características, perfeições, atributos de Deus. Tá, mas pense comigo agora. Vejam, olhem agora para a criação. Olhem de maneira muito especial para o ser humano. A Bíblia Sagrada diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Nós somos a coroa da criação, tá certo? E feitos à imagem e semelhança do nosso Redentor, para manifestar nesse mundo aquilo que Deus é. Então, muitos desses atributos de Deus, daquilo que Deus é, Ele quis compartilhar conosco. Né? Então, isso é realmente um grande privilégio dos seres humanos. Nós somos a coroa da criação nesse sentido. E Deus quer de nós, vejam bem, prestem atenção, que as características dele, que ele compartilhou conosco, né, que elas sejam refletidas na nossa vida. Deus quer de nós que aquilo que ele compartilhou conosco na criação, por sermos feitos à imagem e semelhança dele, se manifestem na nossa vida como um todo. Meus irmãos, isso é uma coisa muito linda. Quer ver? Pense comigo. Eu disse que Deus é amor, não é verdade? Ele quer de você um pai amoroso, uma mãe amorosa, um filho amoroso, uma sogra amorosa, um genro amoroso. Deus é justo, e porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, a justiça deve reinar na nossa família, na nossa casa. Deus é santo, e porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, a sua vida deve ser uma vida de santidade. Você não está glorificando a Deus como um pai que vive no pecado, nas coisas escondidas. Você, mãe, não está glorificando a Deus com comportamentos pecaminosos. Ao invés de manifestar santidade, manifestar pecado, rebeldia. O jovem não está glorificando a Deus quando é pecador, pecaminoso. Pecador todos somos, né? Mas quando ao invés de buscar santificação, está em rebeldia, desobedecendo, andando por maus caminhos, se prostituindo. Então nós, meus irmãos, prestem atenção. A família é o palco onde devem brilhar aquilo que Deus é. Os atributos de Deus, as perfeições de Deus. É óbvio que nós, por sermos, os seres humanos pecaram, são caídos, né? Mas mesmo assim, a imagem e semelhança de Deus não foi de toda destruída da humanidade, mesmo apesar do pecado original. E nós, que somos cristãos regenerados, né? Que daqui a pouco vamos falar sobre isso, que somos a habitação do Espírito Santo de Deus, muito mais ainda essa responsabilidade recai sobre nós.
A responsabilidade da família cristã é muito maior, então, neste mundo, para testemunhar cada vez mais neste mundo quem Deus é com as nossas vidas, manifestando os atributos de Deus, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, cada um de nós somos chamados para refletir o caráter de Deus no nosso convívio familiar. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Que grande privilégio, que grande missão temos de manifestar quem Deus é na nossa vida, na nossa família. Então, porque Deus é verdadeiro, eu preciso falar a verdade para os meus pais. Porque Deus é verdadeiro, eu preciso falar a verdade para minha esposa. Porque Deus é santo, nós precisamos de santidade na nossa vida familiar. Porque Deus é paciente, nós precisamos de paciência no nosso convívio. Que a nossa vida familiar seja uma vida onde haja paciência. E isso tudo seja a beleza do nosso lar. A beleza do nosso lar deve ser a manifestação de quem Deus é, o caráter de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Ok, meus irmãos? Nós temos muito mais para pensar sobre isso, mas vamos avançar mais um ponto para a gente poder caminhar um pouco mais. A terceira verdade a respeito disso é a verdades bíblicas acerca do homem. Então, a primeira, o que a Bíblia é para nós? Autoridade máxima, a palavra de Deus, inspirada por Deus. E depois, quem Deus é, né? O seu ser e as implicações disso sobre nós. Agora, o terceiro ponto, quem é o homem? Nós não podemos passar por cima disso. Vamos ler Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, é preciso dizer que o homem pecou. O homem é pecador. Nossos pais pecaram, Adão e Eva pecaram, e o pecado entrou no mundo, a morte e a depravação, e agora não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. Todos pecaram. Nós chamamos isso em teologia de pecado original. E a consequência desse pecado foi devastadora sobre toda a humanidade. O meu filho que está chegando, né, que vem talvez em outubro, ele nascerá como um pecador, nesse mundo caído. Né? Ele também virá como alguém que precisa também de Cristo para salvá-lo, para perdoá-lo. Não podemos tirar isso da nossa mente e do nosso coração, porque a sociedade não sabe o que é isso, não vê o homem como um ser pecador. Algumas correntes de pensamento dizem até que o homem é bom, que quem corrompe o homem é o meio, quando nós, à luz da palavra de Deus, sabemos que é o homem que corrompe o meio, porque ele é pecador, e ele peca porque ele é pecador. Então isso precisa estar muito vivo na nossa mente, muito forte na nossa mente, que a Bíblia nos ensina que o homem, ele é pecador. Isso é fundamental. Sabe por quê? Sabe por que é importante nós lembrarmos disso? Esposa, minha irmã, seu marido é pecador. Ele vai pecar contra você.
Meu irmão, a sua esposa é pecadora, vai pecar. Nossos filhos são pecadores. Vez ou outra nos darão dor de cabeça. Vão tropeçar, vão vacilar. Nós precisamos lembrar disso. Nós, quando os jovens vão se preparar para casar, eles idealizam uma realidade que não existe. Né? Querem o par perfeito, impecável, intocável. Não existe. Você vai casar com um pecador, vai casar com uma pecadora. E deve então formar aliança sabendo que lutas virão. Não apenas por causa de influências externas, de problemas que surgirão, mas problemas que surgirão no próprio relacionamento conjugal. E nós que somos servos de Deus, salvos pela graça, ainda que não sejamos escravos do pecado, mas o pecado ainda interfere na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, já fiz. O pecado ainda é uma realidade, meus irmãos, que nos aflige. E às vezes, vejam só, nós estamos exigindo do cônjuge, dos filhos, dos pais, né? Estamos exigindo uma perfeição que eles não têm. Ah, pastor, então quer dizer que nós devemos relaxar e deixar as coisas acontecer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Lembre-se o que eu disse lá na frente, que nós nós temos as Escrituras para quê? Para a nossa educação, para a nossa correção, para a repreensão, né? Então, o que é errado tem que ser condenado, reprovado. E precisa haver disciplina, precisa haver correção, precisa haver confissão de pecados, precisa haver arrependimento, precisa haver abandono de pecados. É óbvio, para a glória de Deus, para a saúde da família. Mas nós não podemos esquecer que somos pecadores. Eu sou pecador. Eu vou precisar do perdão de vocês, do abraço de vocês, do puxão de orelha de vocês, né? Como família de Deus. E vocês também precisarão de orações, precisarão de palavra, precisam de palavra. Nós somos pecadores, meus irmãos. E nós devemos sempre trazer isso à nossa mente. Mesmo que sejamos crentes em Cristo Jesus, o que nos distingue das outras famílias é Cristo. Porque somos pecadores iguais aos outros. A diferença é que temos Cristo na nossa vida. A diferença é que temos a graça de Deus, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo que nos salvou, que nos regenerou, mas somos pecadores. E precisamos trazer isso à mente. Eu lembro que uma vez um irmão disse assim para mim, pensando no meu filho, né? Que ele tinha acabado de nascer. Ah, meu Deus, coitado do teu filho. Filho de pastor não pode pecar. Vai sofrer bastante. Ele falou isso tentando me alertar, que a igreja vai ser dura com meu filho, porque filho de pastor não pode pecar. Né? Os outros talvez, mas o filho de pastor não. Né? Eu fiquei pensando sobre isso, eu entendi o que ele quis me dizer. Né? Eu fiquei pensando, mas não era para ser assim. As Escrituras nos ensinam que o pecado nos afetou, que todos nós somos pecadores. Todos caímos em Adão e fomos levantados no segundo Adão, né? Salvos, né? Mas infelizmente nós esquecemos disso e esquecemos que também somos pecadores, que também carecemos de compaixão. Né? Você também carece de compaixão, você se lembra disso todo dia? Então, meus irmãos, é preciso ter isso na mente muito forte, muito claro na nossa mente. Que precisamos manifestar o caráter de Deus, mas também somos pecadores que carecem da graça de Deus. E precisamos orar, precisamos meditar nas Escrituras, precisamos suplicar pela graça de Deus, pelo poder de Cristo. Precisamos andar humildemente neste mundo.
E nós enfrentaremos, como família, mesmo como família cristã, enfrentaremos lutas terríveis no casamento, lutas na educação dos nossos filhos, lutas com os nossos pais. E precisamos perseverar em amor, crendo, confiando, firmados em Cristo. Não vamos abandonar nossa família, deixar de lutar pela nossa casa, desistir do nosso casamento, dos nossos filhos. Não faremos isso. Vamos avançar para o próximo ponto? Vai animar mais ainda vocês, tá? Vejam só. O ponto 4 diz assim: verdades acerca da obra do Espírito Santo no coração do crente. Verdades acerca da obra do Espírito Santo no coração do crente. Eu coloquei 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o que nós somos? Santuário do Espírito Santo. Maravilha, né? E Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Concupiscências aí são desejos pecaminosos da carne, ok? Então vejam, o que eu disse para vocês? Que nós temos as Escrituras, que é o nosso manual absoluto, nossa regra de fé e prática, para obediência, para glorificar a Deus. Nós precisamos entender que devemos manifestar o caráter de Deus na nossa vida. É uma grande missão, não é? Não podemos esquecer que somos pecadores, e mesmo cristãos afetados ainda pelo pecado, e precisamos entender isso, para que lembremos que precisamos ter compaixão daqueles que convivem conosco. Eles precisam do nosso amor também, da nossa misericórdia. E agora estamos vendo que nós, a família de Deus, Efésios, né, o apóstolo Paulo chama a igreja em Efésios de família de Deus. Nós, meus irmãos, temos o Espírito Santo conosco, habitando em nós e nos capacitando para toda boa obra, meus irmãos. Vocês prestaram atenção nas descrições do fruto do Espírito Santo? Não é maravilhoso isso, meus irmãos? O fruto do Espírito, o Espírito Santo atuando na vida dos filhos de Deus, para que esses filhos de Deus possam amar. Você pode amar. E amor envolve renúncia, não é? Você pode renunciar. Paz, alegria. Às vezes, minha família está precisando de um pouquinho de alegria. Né? E você pode ser um instrumento de Deus para a alegria da sua família. Paz, paciência, bondade, fidelidade. Vejam quantas famílias são destruídas por causa da infidelidade de cônjuges, por exemplo. E uma coisa interessante sobre isso é que uma vez eu conversei com alguém que se divorciou da sua esposa e disse assim, eu quebrei a minha aliança com a minha esposa, mas eu ainda continuo fiel aos meus filhos. Lê do engano. Quando eu fiz a aliança com a minha esposa, eu fiz a aliança com a minha família também. Meus filhos vão sofrer por causa desse divórcio. Fidelidade. Sermos fiéis aos nossos votos, onde, diante do altar do Senhor, nós prometemos amar, né? Prometemos cuidar, prometemos andar juntos na tristeza, na alegria,
no sol, na tempestade. Fidelidade, honradez, né? O Espírito Santo, meus irmãos, nos capacita para isso, tá ok? Domínio próprio, mansidão e domínio próprio. Alguém aqui tem problema com irritação dentro da casa? Hã? Alguém se irrita? Não, né? Hã? Alguém aqui tem problema com essa questão do domínio próprio, essa irritação, essa fúria às vezes, não é? A boa notícia é que o Espírito Santo opera em nós isso. E vejam, essa ideia de domínio próprio é bem interessante, porque fala das muralhas que protegiam as cidades da influência dos exércitos inimigos. O domínio próprio é a região protegida na batalha contra os ataques do inimigo. O Espírito Santo nos capacita a isso, a viver mais humildemente, não é? Com mais paciência, contendo a irritação, a fúria, a ira, a perdoar, a conversar, a dialogar, a se comunicar. O Espírito Santo nos capacita a isso, meus irmãos. Isso é maravilhoso, isso é o Evangelho, né? Pecadores sustentados pela graça, não apenas salvos, né? Mas sustentados, capacitados para toda boa obra pela graça de Deus. Mansidão, essa ideia de mansidão às vezes é muito entendida de maneira errada. Ser manso nas Escrituras é obedecer a Deus. O manso é aquele que simplesmente não se estriba nos seus próprios entendimentos, não se apoia em si mesmo, nos seus eu achos, né? E simplesmente decide obedecer a Deus e confiar em Deus. Obedecer ao Pai Celestial, a palavra de Deus. E obedecer e fazer aquilo que Deus quer. Nós precisamos de mansidão na família, para tomar medidas. Vejam, nós estamos aí nos 500 anos de reforma protestante, né? Que tema maravilhoso. Precisamos trabalhar para reformar nossas casas. Não apenas a igreja, mas a nossa casa também. Tomar as reformas que precisam ser feitas na minha vida, na minha casa, para a glória de Deus. As mudanças que eu preciso tomar, fazer, executar, obedecer, para que Deus seja glorificado. Isso é mansidão à luz da palavra de Deus. Tudo bem? Então, estamos terminando, meus irmãos. Eu separei aqui, vou ler um texto para vocês aqui sobre o que é a vocação eficaz ou regeneração, que é uma doutrina bíblica. Vejam só, a vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Essa é a pergunta de número 31 do Breve Catecismo. Então, a obra do Espírito Santo é nos iluminar, a obra do Espírito Santo é nos capacitar, é nos dar entendimento para que nós, renovados na nossa vontade, santificados na nossa vontade, habilitados e persuadidos, nós possamos abraçar a Cristo, tudo o que Ele é e seus mandamentos preciosos, e viver para a glória dEle. Então, nós somos o povo regenerado, templo do Espírito Santo, capacitados para toda boa obra. O fruto do Espírito Santo está em nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E por fim, quero encerrar falando sobre o quinto ponto, verdades acerca da igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 16, que é o moto, né, nosso lema da nossa escola bíblica dominical, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E ainda Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações
e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Para concluir, para encerrar, meus irmãos, a importância da igreja, a importância do povo de Deus para a família cristã. Isso é muito importante. A igreja é a casa da família de Deus. É muito importante congregarmos. É muito importante vivermos nessa comunhão, onde nós vamos ter irmãos mais sábios, mais experimentados, né? Que passaram por experiências parecidas com as nossas lutas e vão poder nos aconselhar, vão poder orar por nós, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Meus irmãos, como é importante, se nós queremos realmente, valorizamos a nossa família, a nossa casa, realmente como é importante nós valorizarmos a igreja do Senhor, a congregação, estarmos congregando, trazendo a nossa família, meus irmãos, principalmente os irmãos homens, varões, né, responsáveis pelo lar, líderes da casa, segundo as Escrituras, há essa disposição de trazer a família para a casa de Deus, para estudar a palavra de Deus, né? Devem procurar uma igreja sadia, bíblica, onde as Escrituras são ensinadas com fidelidade, com verdade, com autoridade, com profundidade, com simplicidade. Mas o Evangelho está sendo pregado. Esse é o lugar para trazer a família, e não perder as orações. A nossa igreja, escola dominical, ensinamentos preciosos, temos classe para jovens, classe para crianças, classe para adultos. Nas terças-feiras, nas orações de doutrina, ensinamentos preciosos para o coração, né? Os trabalhos como um todo, o trabalho da juventude. Às vezes eu não consigo entender como um pai não valoriza trazer o filho para o trabalho da juventude, onde os jovens estão estudando a Bíblia, estão orando, estão tendo conversas santas, agradáveis, brincadeiras, comidas gostosas, comunhão, alegria, santidade, boas amizades. Meus irmãos, vamos pensar a respeito disso. Nós estamos passando por um tempo sombrio, onde está crescendo chamados desigrejados, né? Nós não precisamos mais da igreja, nós não precisamos mais congregar, vamos abrir a internet, assistir uma pregação, chamar um outro amigo, pronto, nós somos igreja. Irmãos, igreja, o Senhor nos chamou para congregar, e é na congregação que temos instrução, nós vamos nos reunir para adorar o nosso Deus, nós vamos nos reunir para adorar o Cordeiro, né? E na igreja, no congregar-se há disciplina, que é o ensinamento, a correção. Como é que pode ser vivenciado tudo isso? Esse aconselhamento mútuo, essa consolação mútua. Alguém está sofrendo, vem a oração, vem a palavra de consolo, vem um abraço amigo. Como é que se pode viver tudo isso desigrejado? Eu tento entender isso. Não tem como. Nós precisamos valorizar as reuniões que são presentes de Deus para nós, os trabalhos dos homens, das mulheres, tudo isso são importantes para nós. Os oficiais que Deus nos dá, os ministros do Evangelho. Meus irmãos, eu tenho dito, por favor, prestem atenção, os ministros do Evangelho, que são fiéis ao Senhor, que pregam o Evangelho com fidelidade, que expõem a Bíblia Sagrada com seriedade, com fidelidade, são presentes de Deus para a igreja. E são raros hoje no nosso tempo. Então, se temos um ministro que expõe a palavra, meu Deus, que precioso, temos que orar por esse irmão, né? Temos que orar por esse homem de Deus, sustentá-lo com nossas orações. Os oficiais, os diáconos, as lideranças, né? Os trabalhos femininos, as irmãs que se reúnem nas casas para orar. A última reunião que teve aqui do trabalho feminino, eu fiquei só ouvindo depois, nossa, foi maravilhoso, nós oramos juntos, nós choramos, nós compartilhamos as lutas, a gente sai mais renovado, mais cheio de esperança. É ou não é assim? É assim, né? Nós temos que valorizar isso, nós não podemos abrir mão disso. Isso tem que ser para nós precioso. Isso é de Deus para nós, né? É de Deus para a nossa família, para o nosso aprendizado.
É muito bom, é muito importante. A igreja é uma bênção. Nós precisamos valorizar a igreja, nos oferecer também, né, para abençoar outras famílias, para ajudar outros irmãos, para apoiá-los nas lutas da vida. Quantos conselhos preciosos eu já ouvi. Quantos irmãos me ajudaram, têm nos ajudado. Até hoje, vocês, minha família tão abençoada, né? Tanto amor que a gente recebe, tantas orações. A igreja é uma bênção. Eu sei que aqui e acolá há um problema, uma mágoa, uma diferença de opinião. Meus irmãos, nós temos Cristo e nós temos o Espírito Santo para passar por cima de tudo isso, para perdoar, para caminharmos juntos, como família de Deus, porque nós somos família de Deus. Igreja é uma bênção. Valorize a igreja. Eu sei que nesse tempo tem muita coisa por aí que se chama igreja que mais parece uma sinagoga de Satanás. É verdade. Isso é muito triste. Falo isso com tristeza. Nem todo lugar que se abre como igreja é igreja realmente. A gente tem visto lugares onde se abre mesmo para extorquir as pessoas, para prometer o que Deus não promete. Não é verdade, meus irmãos? Mas olha, prestarão contas com o Senhor. Quanto a nós, não desistiremos da nossa congregação, de congregarmos, de estarmos juntos, porque isso é algo muito precioso para nós. É algo que nós devemos realmente valorizar e amar. A igreja, Deus derrama dons para o serviço mútuo, para ajudar, não é? Para ministrar um ao outro. A igreja é o lugar da adoração do Senhor. A igreja é o lugar onde os sacramentos, né? O batismo, a ceia. A igreja é uma bênção. E nós não podemos realmente abrir mão dessa grande, preciosa bênção que é a igreja, a casa da família de Deus. Então, são essas as considerações, os pressupostos básicos para tratarmos desse assunto, a família segundo a vontade de Deus. Tá? A Bíblia, nossa abordagem será bíblica, é bíblica, nossa abordagem é a partir das Escrituras. Nós precisamos lembrar que a família, nossa família tem que ser palco da manifestação do caráter de Deus. E você faz parte disso, é sua missão. Mas também não podemos esquecer que somos pecadores, né? E que na nossa família, inclusive, pode ter aqueles que não são ainda salvos pela graça. Não são regenerados, né? Não têm entendimento, não há a luz do Espírito Santo em suas mentes. E eles devem ser alvos do nosso amor, da nossa evangelização, do nosso coração, para que o Senhor também, eles, conforme a vontade de Deus, também possam conhecer a Jesus, serem salvos e também fazer parte da família de Deus. E quanto a nós, mesmo cristãos, regenerados, salvos, o pecado nos afetou. E nós tropeçamos, erramos, vacilamos, ferimos quem não deveríamos. Somos, às vezes, bem difíceis, não é? Mas temos, meus irmãos, a obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos capacita. Então, se você hoje chegou aqui mal, ferido, volte para casa, reúne a família, peça perdão, abrace, perdoe. Se você negar isso, endurecer o coração para isso, você vai estar dizendo assim, não, eu não sou templo do Espírito Santo, não quero saber disso. É com obras que glorifiquem ao Senhor que devemos viver, obediência ao Senhor. Você ame a sua família, ame seus pais, seus filhos, lute por sua família. É um presente de Deus para você. E por fim, a igreja. A igreja é importante. Igrejas também são afetadas pelo pecado, é claro, mas existem muitas igrejas sérias, bíblicas, relevantes, que são instrumentos de Deus
para a família e precisamos valorizar a Igreja de Deus. Vamos orar, vamos encerrar essa